Você sabia que o isopor pode levar até 400 anos para se decompor no meio ambiente? Por que jogá-lo no lixo se podemos fazer lindos artesanatos? Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda ao canal. Neste vídeo vou ensinar a fazer este lindo vaso para plantas de concreto leve. Legal, né? Vamos lá, o passo a passo? Primeiro precisamos triturar o isopor, para depois misturá-lo com o cimento e fazer o vaso. Para triturar o isopor tem essa dica. Você pode fazer uma ferramenta utilizando um pedacinho de madeira e pregos. Assim, passe essa ferramenta sobre os pedaços de isopor, assim triturar o isopor. O próximo passo é preparar o molde. Como usei uma bacia grande, pois pretendo fazer um vaso grande, é interessante reforçá-lo. Para reforçar, eu gosto de usar manta de fibra de vidro, pois é bem fácil de manipular e fica com um acabamento perfeito. Eu cortei uma tira desta manta, o suficiente, para colocar na borda do vaso. Faço uns piques para uma melhor aderência dessa manta de fibra na lateral deste molde. E então vamos preparar a massa de cimento e isopor. Para isso vamos precisar de uma medida de cimento, 3 medidas de argamassa AC3, 3 medidas de isopor triturado. Acrescente água aos poucos e vá misturando, para obter uma massa bem consistente no ponto de modelar. Então, muito cuidado com a quantidade de água. Agora vamos preparar o molde. Eu passei óleo de cozinha para a massa não grudar. E aí eu pretendo já deixar um bom acabamento interno deste vaso. Para isso, eu aplico uma porção de cimento e areia bem fina e coloco essas gaze. Mas você pode substituir por pedaços de tecido. Assim fica já um acabamento interno bem resistente e perfeito. Sabe? Não vai ficar aqueles buraquinhos, nada que precise depois de dar um retoque. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Apliquei essa camada que seria já para o acabamento interno do vaso ficar perfeito. Então vamos àquela faixa de fibra de vidro, de manta de fibra de vidro para deixar o vaso mais resistente. Então é só colocar em volta e aplicar mais um pouquinho dessa pasta de areia fina e cimento. Então cubra toda essa faixa com a manta de fibra de vidro. E aí vamos à arte. Faça pequenas bolas com a massa de cimento e isopor e vá aplicando assim toda a lateral do vaso, ou seja, a lateral deste molde. Simples assim, fica muito fácil, assim, ela tem uma boa aderência. O vaso já sairá com um acabamento interno perfeito e bem resistente. Legal, né? Comente aí se você está gostando. Já fez vasos de cimento e isopor? São ótimos para cultivar rosas do deserto. E assim modelei pedras em toda a volta, em toda a lateral externa deste molde. Preenchi essa parte, superior do molde, seria a base do vaso, procurando deixar tudo na mesma espessura. Neste momento eu já faço os pés do vaso, só fazer 3 bolas bem grandes com a massa de cimento e isopor. E já faço os furos para a drenagem de água.
Aí aguarde 3 dias, sempre mantendo coberto com panos úmidos para a cura do cimento. Então, só após 3 dias que eu retiro este vaso do molde. Procuro retirar todas as rebarbas, né? Fazer um bom acabamento aí na borda do vaso. Observe que fica aparecendo os pedacinhos de isopor, mas isso tudo a gente vai consertar no acabamento. Para o acabamento, eu preparo uma calda para impermeabilizar com um copo de água, dissolvo aí 3 colheres de cola branca PVA e acrescento o cimento. Assim nós vamos reforçar ainda mais o acabamento deste vaso, impermeabilizá-lo e ele fica muito resistente. Você terá um vaso aí para muitos e muitos anos. Então aplique essa calda de cimento e cola branca PVA em toda a parte interna e externa do vaso. Aguarde secar e vamos ao próximo passo. Também preparei aquela mesma calda de cimento e cola branca PVA e essa calda eu já pigmentei e coloquei esse corante líquido preto para ficar um vaso bem escuro. Acrescentei cimento e por causa do pigmento, essa pasta fica já bem mais densa, bem mais grossa. Então não é preciso tanto cimento para atingir o ponto. Apliquei em toda a parte interna e externa do vaso. Ah, mas eu quero pintar com tinta preta. Posso pintar com tinta preta. Eu gosto de fazer essa mistura com cimento porque ela fica mais encorpada e assim tampa os buraquinhos, orifícios que estão neste vaso, então fica com um acabamento melhor. Mas se você prefere pintar com tinta, pode pintar com tinta, sem problemas, tá? Eu pinte toda a parte interna e a parte externa. E essa mistura seca bem rápido. Então vamos ao acabamento. 2 horas depois você já pode fazer esse detalhe para destacar essas pedras. Aí misturei a tinta branca com a preta para ter uma tonalidade de cinza. Com uma esponjinha dessas de lavar louça, eu apliquei em todo o vaso, destacando essas pedras. Você pode fazer primeiro com uma tonalidade de cinza mais escuro e depois fazer essas batidinhas com um tom de cinza mais claro. Sem sonhos, as pedras se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas e os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca, mas nunca mesmo, desista dos seus sonhos. E assim apliquei com essa esponjinha a tinta nas tonalidades de cinza em todas as pedras, destacando-as. E aí fica a seu critério. Se você gostar que essas pedras fiquem com um efeito diferente, em tons de verde, amarelo, eu preferi fazer só assim, branco e preto. Fiz o acabamento na base do vaso também e finalizei com a resina acrílica à base de água. Isso é muito importante para impermeabilizar o vaso e assim torná-lo bem durável e bem resistente. Então, aplique a resina em toda a parte externa e interna. Fiz um acabamento aí também nos pés do vaso. Eu colo um pedacinho de EVA e assim o vaso pode ficar sobre um piso sem arranhar.
Mais um detalhe que valoriza o vaso, se você pretende fazer para vender, todo, né, acabamento, todo cuidado com o acabamento é importante. Isso agrega valor ao seu vaso. Eu posso perfeitamente vender esse vaso por um bom preço que a pessoa vai pagar sem pestanejar, porque é um vaso bonito e bem acabado. Muito legal, né? Comente aí se você gostou. E se gostou, compartilhe o vídeo com os amigos nas mídias sociais. Ajude a divulgar este trabalho. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Assista outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante. Acredito que você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final.